É um prazer enorme estar aqui. É uma oportunidade para mim que eu jamais imaginaria que ia ter, graças à gentileza do Dr. Cristóvão. E eu fico lisonjeado de ser assim, pego de surpresa, mas é algo que é o meu dia a dia, é o que eu faço há muito e muito tempo. Então, não terei muita dificuldade para passar para vocês o que é que a gente realmente faz. São 3 coisas importantes aqui. Que a cirurgia sem sangue é uma cirurgia que a gente usa métodos alternativos ao uso do sangue. Muitos pacientes não aceitam sangue por questões religiosas ou questões pessoais. Então, isso já é feito há muito e muito tempo nos Estados Unidos e na Europa. E tudo começou, a medicina sem uso do sangue, para tratamento dos pacientes, na grande maioria, testemunhas de Jeová, que por uma questão religiosa, de crença, não aceitam a transfusão de sangue. Quando a gente fala em transfusão de sangue e o que pode acontecer, que são os efeitos colaterais, os riscos que a gente corre, a gente tem que se basear na medicina, baseada em evidências, no PBM, que é o Patient Blood Management, que é um programa que também já tem um bom tempo que acontece nos Estados Unidos e na Europa, em que você programa o paciente para uma cirurgia eletiva. Então, um paciente que tem anemia, ele tem uma chance de que, se operado anêmico, ele vai apresentar uma série de complicações. E, além disso, apesar e além do custo que isso representa para a questão dos serviços de saúde, ministérios, essa coisa toda, é um paciente que, em 48% das vezes, tem complicações que precisam ser readmitidos no hospital. Isso gera custo. Ele tem uma possibilidade também de contrair várias doenças, não tão hoje infecciosas, porque a qualidade dos bancos de sangue é muito, muito boa. Então, a questão de doenças transmissíveis pela transfusão, hoje praticamente acabou. Porém, há um problema que é a imunologia. E a gente está vendo o que está acontecendo hoje em termos de imunologia nesse congresso que a gente está aqui hoje. E, por acaso, muito por acaso, eu operei um senhor cuja filha, ela gosta e trabalha com nanotecnologia. Então, na enfermaria, conversando, ela falou: doutor, você não tem interesse em saber disso? Eu falei: tem. E aí comecei a procurar, ela mandou uma série de artigos médicos, como esse que a gente está vendo aqui, e acabei me interessando e falei: olha, eu vou esse fim de semana para São Paulo para ver o que é que realmente é a nanomedicina. Eu achei fantástico. E vocês estão num lugar que são privilegiados, como o professor que falou anteriormente. Informação é tudo. Quem tem acesso à informação está muito, muito na frente. E não basta só estar na frente na questão financeira, mas eu tenho comigo o seguinte: para você alcançar o sucesso, seja em qualquer área, a gente está subindo uma escada. A tua mão direita para cima, a tua mão esquerda para baixo. A tua mão direita, alguém que está na sua frente está te puxando, e você, com a sua mão esquerda, traz alguém junto com você. E isso é importante, a gente tem que dividir conhecimento. E eu acho isso extremamente importante, principalmente na área universitária, porque a gente produz para poder servir os outros, não é assim? Então, a medicina baseada em evidência, desculpe. Ela é uma prova científica rigorosa, compromisso na busca explícita e honesta das melhores evidências da literatura médica, concentrando-se na análise apurada de métodos por meio dos quais as informações, aquilo que o professor falou, dados, foram e serão obtidos. Esse conjunto se completa com métodos bem definidos por avaliação crítica, revisões sistemáticas da literatura médica. Hoje, qualquer tipo de tratamento que você vai fazer é necessário, é uma condição sine qua non que você tenha e procure revisões sistemáticas. Porque a gente vai ver nessa pirâmide, acho que parou. Foi. Essa é a pirâmide medicina baseada em evidências. Quanto maior o nível de evidência de um tratamento,
melhor é esse tratamento. Então, quando tudo começa com opinião de expert, se eu chegasse aqui e falasse, olha, a melhor forma de tratar um cálculo urinário próximo da bexiga é esse, aquele, porque a minha experiência, o que eu tenho, fala isso, só isso não é suficiente. Então, o que é suficiente? Na revisão sistemática, eles pegam milhares de urologistas e que trataram vários casos e mostraram cada um o seu resultado. Você compila tudo isso e fala assim, olha, o melhor tratamento para o cálculo ureteral distal é isso. E é assim que tem que ser, tá certo? Essa é a melhor forma. Você resolve a questão do paciente no menor custo possível. O gerenciamento do sangue do paciente é aquilo que eu disse, ou seja, isso vai se tornar uma política de Estado, ou seja, você tem convênio com a Unimed, com o Bradesco, com a Amil, o que for. Você vai para uma cirurgia eletiva. Quando o teu médico passar o pedido e você levar na auditoria do convênio, ele vai olhar teus exames e vai falar assim, olha, você está com 9 de hemoglobina, você é uma cirurgia de um cisto de ovário, sinto muito, não vou liberar, você vai voltar com o seu médico, você vai tratar essa anemia para depois ser operado. Isso vai acontecer, porque é inadmissível você tratar uma anemia com transfusão. Anemia, a gente vai ver aqui como é que se trata. Então, não é dessa forma transfundindo o paciente. Então, PBM, nós temos aqueles 4 pilares, que é o manejo da anemia, todas as decisões são feitas de comum acordo com o seu paciente, você otimiza a coagulação e é uma modalidade de conservação interdisciplinar do sangue que você tem, que é o seu, tá certo? A gente sempre diz que o melhor sangue é o nosso, a melhor transfusão é aquela que não acontece. E a gente vai ver aqui por que é isso. Os benefícios do gerenciamento do sangue melhoram os resultados dos pacientes porque tem menos complicações, diminuição da morbidade e mortalidade, porque a gente sabe hoje também que existe uma situação chamada doença do armazenamento do sangue. As hemácias, uma vez sendo congeladas, elas já começam a sofrer alterações na sua estrutura, no seu citosol, que faz com que ela não seja ou não desempenhe a função que ela tem, que é a oxigenação. E o paciente que é internado no hospital ou na UTI, a grande maioria dos médicos se preocupa com o seu hematócrito da sua veia que está no seu braço. Mas a gente sabe que o mais importante é a microcirculação, porque é lá que acontecem as trocas gasosas, a entrega de nutrientes e uma série de coisas. E a hemácia, ela tem aquela forma bicôncava que todo mundo conhece. E isso se dá por conta do microtúbulo, que é o microcitoesqueleto da hemácia. E ela, então, ela vai como que negociando com o capilar para poder sair no outro canto. Quando você tem um sangue congelado, você tem uma proporção muito alta de esferócito. Então, ela sai daquela condição de uma almofada para uma estrela. Então, disso, o que acontece? Quando ela chega num capilar, ela entope o capilar, porque ela não consegue passar, não tem maleabilidade suficiente para poder passar. E nisso, daquele segmento para frente, não recebe oxigênio. Então, os malefícios acontecem lá na microcirculação. E a gente sabe que lá junto à microcirculação é que estão as mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia. E elas sofrem muito com esse entupimento, vamos falar assim, da microvasculatura. Esses são os resultados que o PBM traz aos pacientes. Então, o evento de transfusão, quando você usa o PBM, você tem uma redução até 95% de transfusão. Mortalidade, você utilizando o PBM, você tem ela acima de 68%, a redução é acima de 68% de mortalidade. O tempo de internação, ela se reduz até 33%. Índice de reoperações, menor do que 43%. Readmissões, complicações que sejam por morbidade ou razão de infecção. E custos. Olha que interessante custos. Ele chega a se reduzir em até 24% para o paciente que faz o PBM e aquele paciente que não recebe sangue. É aqui ou lá?
E esses estudos, como eu disse, a hemodiluição, norma volêmica aguda, a máquina que é recuperadora de sangue no intraoperatório, isso tudo se começou e se desenvolveu nos Estados Unidos. Aqui é o gerenciamento da anemia, que é o outro pilar. Então, você tem que ter métodos de detecção precoce e contínua da anemia, aumente a tolerância fisiológica à anemia, minimizando o consumo de oxigênio. Então, você vê, não só na África subsaariana, mas aqui mesmo, você vê crianças com 7, 8 de hemoglobina jogando bola na rua. Então, a gente percebe que a reserva do nosso organismo quanto à anemia é muito grande. E isso é que a gente tem que aproveitar e utilizar antes de transfundir. O emprego de fármaco para intervenção nutricional baseado em evidências para estimular a eritropoese. Então, o que a gente precisa? Para você formar hemácia, você precisa de proteína. O paciente tem que estar nutrido. Então, você pode fazer através de alimentação oral ou endovenosa, através da nutrição parenteral total e outras coisas. E aplicando sempre protocolos baseados em evidências para o uso do globo vermelho. Princípios fundamentais, tomada de decisão centrada no paciente. Então, todos os pacientes que nos vêm para tratamento clínico ou para tratamento cirúrgico, hoje está muito mais fácil você conversar, porque existe aí fora o Dr. Google. Então, o paciente já vem com um nível de conhecimento muito bom. Então, hoje não dá para você enrolar o paciente facilmente. Então, a gente tem que ter noção disso, e a gente tem que estar preparado. Porque se você vai para uma cirurgia, e hoje vocês vão ver que a visão que vocês têm sobre uma cirurgia, o método como ter que ser conduzido, tudo isso, a primeira coisa que você vai perguntar para o médico é: o senhor pratica o PBM? Olha, eu vou te garantir que 90% hoje vai te dizer: não sei o que é. Então, preste bem atenção nisso aí, fica aqui o aviso para a gente, né? E então, tudo isso que se faz hoje, você tem que perguntar ao paciente: olha, existe essa possibilidade de tratar assim, assado, o que você acha? Eu acho assim, eu acho assim. Então, tem que colocar o paciente como centro da conversa nossa com ele, na forma de coagulação. E aqui é a otimização da coagulação, que é outra pilar, avaliar quantitativamente ambas as fases da coagulação, avaliar a acurácia de função da coagulação. Muitas vezes o paciente toma ginkgo biloba. Alguém já ouviu falar aqui? Ginkgo biloba? O ginkgo biloba a gente sabe que altera a cascata de coagulação. E se você olhar primeiro assim, ele é usado, eu acho que para questão de disfunção cerebral leve, né? Memória, é isso aí. Ele altera o nosso tempo de coagulação, toda essa série de coisas. Afora os remédios mesmo aí que são usados para tratamento de paciente que tem as câmaras cardíacas aumentadas, risco de formar trombo intracardíaco, ou senão a trombose venosa profunda, que é muito comum no paciente acamado. Então eu sempre brinco com meus pacientes, falo: o senhor não operou o fêmur, o senhor operou o estômago, o rim, o baço, o que seja. Então, vamos levantar da cama, vamos tomar banho, eu quero que o senhor caminhe, não fique parado, o sangue tem que caminhar. Aqui, novamente, o outro e último pilar, que são modalidades interdisciplinares de conservação do sangue. Técnica cirúrgica precisa, nós vamos ver aí alguns slides. Hoje nós usamos um bisturi que é de argônio. Então, quando você faz a incisão abdominal, você faz com um bisturi frio, como a gente fala, que é o bisturi de lâmina. Mas dali para frente, tudo que você vai fazer, que vai usar para cortar, você deve usar esse bisturi. Na verdade, ele é uma pinça, parece uma tesoura, você encosta no tecido e você aperta o tecido, tira o líquido do tecido, depois você queima o tecido, aí você corta. Tudo num momento só. Não sangra nada. Absolutamente nada. Porque muitas vezes quem não é do meio, você entende cirurgia como algo que sangra, que o cirurgião sai com o avental cheio de sangue, vai conversar com a família lá fora, olha, tudo sanguado. Mas, pelo amor de Deus, se o médico veio conversar com você e já saiu com esse mundo de sangue no avental, imagine como é que foi lá dentro. Então, esses cuidados são necessários. Rapidamente diagnostique e prontamente corrija a hemorragia. Eu sempre digo, e trabalhei muito tempo com cirurgia de urgência,
Depois de estudar bastante sobre terapias alternativas ao uso do sangue, tolerância à anemia, eu sempre digo que o paciente, mesmo um acidentado, um atirado, um esfaqueado, o que for, que chega num pronto-socorro, em tese, nesse momento ele não precisa de sangue. Ele precisa de líquido, porque o que mata é a hipotensão, é a hipovolemia. Hipovolemia, você não precisa passar sangue, você tem que passar eletrólitos. Não é, doutora veterinária? Não é? Então, é sempre assim que eu vejo desse ponto. Então, quanto menos você usar, melhor é os resultados do paciente, o segmento que ele apresenta. Então, rapidamente leva o paciente para o centro cirúrgico. Muitas vezes você fala, vou pedir tomografia, eu vou pedir um raio-x, vou pedir um ultrassom, e o paciente está sangrando. Então, você tem que ter pressa em resolver isso aí. E hoje, eles estão, nos Estados Unidos, pelo menos é assim, não se aceita hospital terciário, hospital que tem porta aberta, pronto-socorro, que faça cirurgias de porte sem ter a máquina recuperadora de sangue. Porque essa máquina, ela salva. Porque todo aquele sangue que está na cavidade, antes de você abrir, você vai passar para a máquina vai lavar esse sangue, vai centrifugar e vai te devolver as hemácias. Então é interessantíssimo, principalmente para o anestesista, porque o anestesista morre de medo de ver você transferindo o paciente da mesa cirúrgica para o lixo através das compressas. Então a compressa entra branquinha, sai todinha vermelha pingando. O anestesista fica louco da vida com isso. Então é preciso ter esse cuidado. Se tem a máquina, e é obrigatória essa máquina, e será obrigatória, ela vai aspirar tudo isso, vai lavar, vai devolver para o paciente. Ela só não vai devolver fatores de coagulação, o plasma em si, isso vai embora. A hemodiluição, nós vamos ver slides, o paciente acabou de ser anestesiado, na veia, você põe a bolsa de sangue, aquela que você encontra no banco de sangue, vazia só com um anticoagulante, o sangue vai descendo, então você acha, eu vou fazer uma cirurgia de um tumor hepático, é um tumor que sangra. O fígado recebe muito sangue, então quando você corta, você vê que sangra. Nesse caso, o que você faz? Esse sangue que está saindo, você ao mesmo tempo vai fazendo a reposição de líquido, no caso soro, ou Voluvem, na proporção de 3:1. Então eu acho que vai sangrar 1000 ml, então eu vou passar 3 litros de soro no outro braço. Então o paciente não altera a volemia dele, mas ele está anêmico agudamente. Então se ele começa uma cirurgia com 12, ela pode cair para 6. Você trabalha normalmente, ao final porque todo esse sangue que você perdeu pouco hemácia, porque ele está diluído. Aí ao término da cirurgia, você já está programando fechar o paciente, esse sangue então é levantado e por gravidade ele desce, que é um sangue seu, não saiu da sala, então ele não tem risco de identificação, não tem risco de manipulação, não tem risco de infecção, e você pode utilizá-lo durante uma cirurgia de até 8 horas, sem prejuízo nenhum. Porque o nosso sangue, se você tirar, levar para um banco de sangue, deixar ele coagulado para usar numa cirurgia daqui a 1 mês, esse sangue, as propriedades dele não são mais semelhantes àquele que está correndo na tua veia. É como se fosse um sangue diferente do seu, por conta dessas alterações que ocorrem na doença do armazenamento. Então é preciso ter muito cuidado em utilizar esse tipo de técnica, e que se usa bastante aí. Paciente que vai fazer uma cirurgia de coração, e, eu vou programar essa cirurgia para daqui 30 dias. Vamos lá, vai tirando sangue, e depois a gente usa esse sangue na cirurgia. Ele sofrerá as mesmas complicações de como fosse o sangue de outra pessoa. Certo? E isso pouca gente sabe. Aqui é o gerenciamento do sangue, são aquelas colunas que eu te falei. Estimular a hematopoiese, então você pode usar a eritropoetina, que é um hormônio produzido pelo nosso rim, que ele faz com que a medula produza hemácias. E nós temos outros hormônios que estimulam a produção de leucócitos, plaqueta e tudo mais que precisa. Minimizar as perdas, que foi aquilo que eu falei para você, e a tolerância à anemia. Então, é interessante o seguinte, pacientes que têm uma anemia crônica, você primeiro tem que corrigir essa anemia para você depois fazer a cirurgia.
Pacientes que têm algum distúrbio de coagulação, você tem que primeiro tratar, suspender alguma medicação para depois fazer a cirurgia. É evidente que você pode ter cirurgias de urgência. Você pode, hoje aqui, sair de carro, sofrer um acidente aí e precisar de uma cirurgia. Você tem que correr, tem que fazer. Não tem como ser feito de outra forma. Aqui, antes da cirurgia, o que fazer é um organograma. Aqui não interessa muito para a gente. Essas são, mas muitas vezes fala assim, doutor, mas o hospital aqui é a Santa Casa, onde eu trabalho lá em Bariri, eu não tenho a máquina recuperadora de sangue, eu não tenho uma série de coisas, não tenho um bisturi de argônio, como é que eu faço para operar? Aí eu tenho que fazer uma solicitação para a DIR, que é a Direção de Saúde, e pedir, porque, olha, se eu precisar de uma eritropoetina RENAME, é a Relação Nacional de Medicação, isso, o SUS, em tese, ele tem que oferecer para você. Então, tem todos aí, fatores de coagulação, complexo protrombínico humano, albumina humana, ácido tranexâmico, tudo isso aí está na portaria do RENAME. Então, em tese, o SUS tem que te dar isso aí. Minimizar as perdas, aí são a máquina intraoperatória, hemodilição normovolêmica, coagulador de argônio, que é esse bisturi que eu falei, Ringer lactato, que é a solução que a gente usa para fazer a hemodiluição, tudo isso também tem lá no SUS. O gerenciamento e conservação, flebotomias diagnósticas, o que é isso? É tirar sangue do paciente. O paciente entra com 12 de hemoglobina numa UTI por um AVC. Durante 7 dias, a quantidade de sangue que vão tirar dele para fazer diagnóstico, para fazer exame laboratorial, é a primeira causa de anemia do paciente. Então, chega uma semana depois, o médico vai passar a visita. Quanto é a hemoglobina dele? Está 9. Então, pede bolsa de sangue, vamos transfundir. Agora, essa é uma anemia iatrogênica. Mas você vai dizer assim, mas então não vai fazer exame no paciente que está na UTI, um paciente grave? Você pode usar o quê? As micropipetas, que são para tirar sangue do bebê que está lá na UTI pediátrica. É assim que você usa. Imagine o neném, ele tem 30 ml de sangue por quilo de peso. Um catatalzinho desse tamanho, que pesa, sei lá, 1,8 kg, 2 kg que seja. Se você tirar 5, 10 ml, ele é capaz de entrar em choque hipovolêmico. Então, em adultos, você pode utilizar esses tubos para tirar sangue de crianças na UTI infantil. Aqui, desculpe, eu voltei aqui. Aqui é o planejamento cirúrgico, então, dependendo da cirurgia que eu vou utilizar, se é uma cirurgia de fígado, como a gente vai ver aqui, esse é o bisturi, esse aqui. Então, ele é uma pinça, como eu disse, ele aperta o tecido, ele tira a água do tecido, queima o tecido e corta o tecido. Isso aí você tem no SUS, você pode pedir para vir, uma cirurgia que tem que ser previamente agendada, né? Outra coisa que é importante ter é o anestesista, porque muitas vezes, na hora da indução, a pressão cai muito. Então, você começa a operar e você percebe que você não está sangrando. Você fala, opa, tem algo errado aí, vamos subir essa pressão. Aí ele começa a fazer medicações para subir. Não pode subir demais também, porque o que acontece? Vai sangrar mais. Aí você faz todo aquele cuidado com cauterização aqui, e de repente aquilo começa a abrir tudo, por quê? Porque você teve um pico de hipertensão. Nós já usamos lá também hipotermia induzida. A gente enche sacos de gelo e você coloca entre as pernas do paciente, nas laterais, aqui debaixo da nuca, para trazer a pressão, a temperatura um pouco mais baixa, porque isso aí melhora a coagulação. Você não pode abaixar demais também, mas é importante, é um recurso que a gente tem. Aqui são agentes hemostáticos tópicos. Isso aqui a gente usa muito lá, que é uma gelatina de plaquetas, plasma rico em plaquetas. O plasma tem os fatores de coagulação, as plaquetas para poder formar o coágulo. Então você tira sangue periférico, tem uma centrífuga,
você separa, então, o que é a parte celular da parte que é o plasma e aquele fiozinho branquinho de plaquetas também. E naquele momento você, com placas de Petri, derrama isso e começa a mexer, e em questão de minutos forma um gel. Esse gel, quando bem feito, você pode segurar o gel e colocar umas pinças, pendurar pinças, e ele não rompe. É interessante isso aí. Aí você tira esse gelzinho, que é um selo, e eu tenho uma foto aqui que nós operamos o fígado, tirou quase que o lobo direito do fígado, e toda aquela parte cruenta você coloca esse selo de plaquetas. É incrível que não sangra. E no final você pede para o anestesista, sobe um pouco a pressão para a gente ver se vai ter algum sangramento. Aí ele sobe a pressão para 12/8, ou um pouquinho mais, você vê que não sangra. Agora, nos Estados Unidos, aqui também nos grandes hospitais, tem esse sprayzinho aqui, ó, que ele já mistura os fatores de coagulação, e com um jatinho, aqui mostra um coração aberto, né? Um tórax aberto, desculpe. E aqui ele jogando então esse selante, que em segundos ele forma uma cola e não deixa sangrar. Aí está o selante de fibrina, que é isso que eu estou falando. Mas isso aí é muito chique, né? Agora, como nós somos cirurgiões brasileiros, a gente faz na centrífuga e num copinho mistura aquilo lá e põe para selar o fígado. Funciona do mesmo jeito. Aqui são agentes antifibrinolíticos. Então, o que a gente recomenda? Isso aqui é outra coisa bacana. O SAMU dos Estados Unidos, eles já andam com essa injeção do ácido tranexame, que é o Transamin, e no momento que o paciente entra na ambulância, eles já fazem na veia 3 ampolas desse Transamin. Com isso, que o paciente está sangrando em risco de hemorragia significativa, com uma dose, que é 1 grama, você pode, então, estancar o sangramento. Muitas vezes o paciente chega politraumatizado e hipotenso, e o colega médico quer rapidamente recuperar o paciente e manter a pressão dele normal, que é 12/8, 13/8. Mas a gente sabe que, uma vez que forma o coágulo, se a pressão subir para o normal, ele vai voltar a sangrar, porque o coágulo que se formou e está tampando lá o vaso, ele se solta. E o paciente começa a sangrar na tua frente novamente. Então, o importante é o quê? É ver quanto o paciente está fazendo de xixi, quanto está produzindo. Então, a bolsa, você vai olhando lá, está pingando, isso é sinal de que a pressão arterial dele é tão boa até produzir o xixi. Porque se ele parar de urinar, você fala, opa, essa pressão está muito baixa, ele vai entrar em insuficiência renal aguda e vai complicar mesmo. Aqui é o fator 7, que é muito famoso também. Aqui são como é que se faz o Cell Saver, que está aqui, ó, que é a máquina recuperadora de sangue. Então, o sangue sai do paciente, lá do campo operatório, vem nessa máquina, ele lava, centrifuga, separa as hemácias e devolve para o paciente. Aqui mostra a máquina. Essa máquina é lá do nosso Instituto de Cirurgia. Aqui é o operador. Aqui mostra ela trabalhando e aqui em cima o sangue já todinho, lavado, centrifugado e já pronto para ser reinfundido no paciente. Aqui é uma cirurgia que a gente realizou de um câncer de fígado. Aqui é uma cirurgia que nós fizemos para o tratamento do câncer do intestino grosso, mas já com metástase hepática. Esse branco aqui é câncer lá do intestino que se aninhou no fígado. Então aqui você faz uma secção de onde você vai tirar com uma certa margem, para não ficar tumor para trás. Aqui já os 2 tumores retirados, a área toda cruenta. Você vê que não tem sangramento. Esse é o selante que já está preparado. E ali, eu não tenho o vídeo aqui, mas mostra aquele buraco lá feito no fígado. Esse selante já está lá na fenda e aqui pontos de aproximação. Máquina, lá a centrífuga.
Essa é a hemodiluição. Então, o cálculo que você faz, quanto você quer. Eu quero tirar 2 litros de sangue do paciente, como é que eu vou fazer isso? Então, tem uma formulazinha lá que você tem, que é essa aqui, onde por cálculos você fala, então, se eu vou tirar 2 litros, eu tenho que infundir 6 litros. Mas não é 2 litros, a gente não tira, é evidente. Mas é sangue do próprio paciente, é aquilo que eu falei, não tem erro de identificação, de contaminação, nada disso. Essa é a fórmula, a equação de Gross. Aqui você leva em conta o hematócrito, o hematócrito inicial, o hematócrito final, volume de sangria. Pode passar? Aqui, então, como eu falei, cristalóides 3:1, colóides 1:1. A gente usa também o Voluven, que é um colóide. Pode passar? Aqui mostra a hemodiluição. Aqui as bolsas de sangue já junto ao paciente. O sangue já tiramos aqui 2 bolsas, dá aproximadamente 600 ml. O paciente sempre conectado. Próximo. Novamente, o sangue fica numa balancinha para ele ficar em contato homogêneo com o anticoagulante. Próximo. Aqui são trabalhos clínicos. Então, agora, o que eu estou falando é que eu estudei, procurei saber, pesquisa, né? Então, aqui, ontem eu fiz até uma pergunta aqui para o doutor Antônio, o urologista, um colega nosso, sobre imunomodulação. E a gente vê que infecções nos pacientes com múltiplas transfusões ou após grandes cirurgias tem sido associado com uma diminuição da função das células killers, das células apresentadoras de antígenos, e reduz a imunidade mediada por uma diminuição das células T, que ontem foi falado aqui. Próximo. Doenças transmissíveis, hoje praticamente a gente não tem isso. Mas você vê que até pouco tempo não tinha teste para Zika, chikungunya, Covid. Então, são coisas que podem aparecer de uma hora para outra e você não tem o teste para fazer. Próximo. As complicações, transmissão de doenças, hoje praticamente não tem. Reações transfusionais, isso pode ser aguda ou, com o passar dos dias de internado. Aguda, geralmente, o paciente começa a ter tremor e hipotensão. Então, a enfermagem tem que estar ligada nisso aí, porque ele tem que ir lá e imediatamente desligar a transfusão de sangue. Lesão pulmonar, erros transfusionais. Então, na hemodiluição, o sangue está no pé do paciente, não tem como ter erro. Lesão pulmonar aguda, o paciente recebe sangue e daqui a pouco ele começa com falta de ar, e muitas vezes morre na tua cara. Hipervolemia, são pacientes politransfundidos, principalmente em UTI, e é muito comum depois de cirurgia cardíaca. Sobrecarga de ferro, que é algo grave também, e a imunomodulação. Próximo. Aqui mostra um fígado quase que cortado ao meio. Nós estamos tirando um tumor aqui. Próximo. Aqui, toda a área cruenta já da retirada do câncer. Próximo. Aqui é um câncer. Tudo isso aqui, quase o lobo direito inteiro. Aqui nós estamos usando aquele bisturi. Aqui a máquina. Próximo. Aqui é um outro... Desculpa. Aqui parece que... Está passando o vídeo? Não? Ótimo. Viu? Você vê que aonde ele corta não sangra. Tá fazendo vídeo? Tá? Sim. Já tirou. Próximo. Tá vendo?
Aqui é um outro tumor de fígado. Toda essa parte aqui vai ser retirada. Aqui acho que é nós preparando lá aquele gelzinho de plaquetas. Próximo. Pode passar. Aqui não vai entrar. Então é o sangue retirado do paciente. Esse agora vai para a centrífuga. Pode passar o próximo. Aqui é outro tumor de fígado. Aqui mostra a gente colocando... Esse aqui é um vídeo. Vê se você coloca esse. Já o selinho... Não, o outro, do meio. Isso. O selinho já foi preparado. E a gente está colocando na fenda onde estava o tumor. Tá aí. Próximo. Pode continuar. Plasia de bico. Pode passar. Nós vamos colocar um selo, a gente faz linfadenese. de gelfuan Só o nível, na verdade, de linfadenese. com transamin, que são duas medicações hemostáticas. Está mostrando aí, não? Aqui foi colocado no leito da vesícula biliar. Esse era um câncer de vesícula biliar. Foi retirada a vesícula, foi feita toda uma linfadenectomia, que é a retirada de alguns gânglios, e a área onde ficava a vesícula, que a gente chama de leito vesicular, ali nós colocamos gelfuan, que é uma celulose, parece um algodãozinho. Você embebe com o transamin, que é o ácido tranexâmico, coloca lá, não sangra. Próximo. Aqui é um tumor de papila. O que é papila? Papila é onde drena toda a bile que vai para o nosso intestino. Essa região chama papila. Então, ali ela se encontra com o canalzinho que vem do pâncreas e os dois canais que depois se unem e formam um só que vem do fígado. É relativamente comum esse tipo de tumor. E ele é muito silencioso. De repente, a pessoa se vê amarela, ficando amarelo o olho. Porque isso é o aumento da bilirrubina no sangue. Nós chamamos isso de icterícia obstrutiva. Próximo. Aqui é um tumor renal, já retirado. O fígado todo rechaçado para cima e o tumor lá. Nós tivemos que utilizar, porque era muito grande o câncer, nós utilizamos a máquina recuperadora de sangue. Essa é a peça cirúrgica. Aí vocês podem perguntar assim, mas espera um pouco, se você está operando um câncer, usa a máquina recuperadora de sangue, você não vai espalhar esse câncer para tudo quanto é lado depois que você devolver esse sangue? Tem trabalhos mostrando que a célula neoplásica ela não suporta esse mecanismo de centrifugação e lavagem que acontece. Então você pode operar tranquilamente. Pacientes politraumatizados que têm fezes no abdômen por lesão de alça, você pode usar a máquina, ela vai lavar e vai te devolver o sangue limpinho, sem nenhuma contaminação. Próximo. Aqui é o quanto a gente recuperou dessa cirurgia aqui do câncer do fígado. Não deu nem 200 ml. Então, você ver que quando você toma cuidado, usa as técnicas bem apuradas, o sangramento é quase nada. O que é 200? Nem 200. Vamos botar 150 de 6 litros, que é a nossa volemia. Não precisaria nem usar a máquina. Mas tudo é segurança. Próximo. Aqui são outros tumores. Aqui é um baço. O baço normalmente pesa 150 gramas. Esse aqui, por causa de uma leucemia, pesou 4 quilos. Então você vê aqui a peça inteira. Aqui é um câncer de rim. Toda essa verruga aqui dentro é o câncer. O resto dele está bonitinho, mas tivemos que tirar inteirinho o rim por causa do tipo de câncer. Próximo. Aqui são alguns consensos para redefinição de que é a lesão, a injúria pulmonar aguda, relacionada com transfusão. Próximo. Aqui é uma pesquisa clínica de uso de sangue na Itália, é um trabalho bem bacana. Próximo.
Esses são células velhas, vamos falar assim, já há tempo. O sangue é tido como velho a partir do 41º dia que está na geladeira. Então, isso aqui é as transfusões, resultado das transfusões de sangue antigo, vamos dizer assim, nos pacientes críticos. É uma meta-análise. Esse é um estudo bom. Meta-análise, revisão de sistemática, próximo. Aqui, um trabalho sobre associação entre transfusão de sangue no perioperatório como causa de morte em pacientes submetidos à cirurgia de câncer gastrointestinal. Esse é um trabalho longo termo, os resultados deles na população. Próximo. Aqui, a máquina recuperadora de sangue e a autotransfusão não pioram os resultados oncológicos. Um segmento feito com transplante de fígado em carcinomas hepatocelulares incidentais. Próximo. Aqui é um trabalho sobre alternativas ao uso do sangue em pacientes que são testemunho de Jeová. Então, numerosas opções existem, são seguras e efetivamente você pode utilizar em pacientes que recusam sangue, como as testemunhas de Jeová. Documentação e comunicação bem claras são aceitáveis nasquelas intervenções que poderiam primariamente obter resultados como o desenvolvimento de um manejo multidisciplinar para otimizar a entrega de oxigênio. Próximo. Aqui, a utilização do self-save da máquina no trauma. Então, a conclusão é que em grandes hospitais que têm porta aberta, que recebem esse tipo de paciente, é bom que tenham esse tipo de máquina. Próximo. Aqui é custo efetivo da utilização das células, da máquina reparadora de células, durante cesáreas, né? E tem trabalho mostrando que todo aquele sangue da cesariana, quando você faz a histerotomia para tirar o bebê, aquele sangue misturado com líquido amniótico, você pode utilizar a máquina recuperadora de sangue, que ela vai te devolver só o sangue, não vai ficar contaminada com líquido amniótico. Próximo. Aqui são pesquisas, pode passar. Pode passar. Também. Pode. Aqui. Esse eu acho que é o slide mais importante nosso aqui. Isso aqui é o que acontece na microcirculação. O nosso hematócrito aqui, na minha veia periférica, é de 43%, vamos dizer assim, para uma hemoglobina de 13, 14. Na minha mesma microcirculação, o meu hematócrito é 70% menor do que o sistêmico. Então, essas células aqui são as hemácias passando dentro de um capilar. Quando você faz a hemodiluição, você diminui o número de células, mas você vê que a espessura do vaso não muda, ou muda muito pouco. E quando você faz uma hemodiluição mais severa ainda, olha o quanto diminuiu de hemácias, mas não houve uma redução tão acentuada do capilar. Então, você mantém a pressão arterial em níveis ótimos, porque a microcirculação não está sofrendo. Então, se lá onde ocorre a troca, eu posso ter um hematócrito, então, se aqui o hematócrito é de 43, eu posso ter lá um hematócrito de 25, que seria mais ou menos factível com algo em torno de 3, 4 de hemoglobina. Então, você vê que não há necessidade de transfusão. Próximo. Aqui é um ensaio matemático para ver qual é a oferta de oxigênio para os tecidos. Então, a oferta é o quê? O débito cardíaco é aquele que o coração empurra para frente de sangue e quanto ele tem de a concentração arterial do O2. Há uma formulazinha aqui, isso está relacionado com hemácia, aqui está dissolvido no plasma. Próximo. Aí tem uma série de coisas, pode passar? Agora aqui, como é que a gente chama em 1.000 litros? O débito cardíaco nosso aqui agora é de aproximadamente 4,9 litros. Com aquela continha que a gente fez, 20 ml para cada 100 ml, 20 ml de oxigênio para cada 100 ml de sangue por minuto, dá 1.000.
Uma coisa interessante é o seguinte, você está construindo a sua casa, o caminhão de areia carregado chega lá para te dar areia, e você fala assim, eu só preciso de 250 quilos de areia. Ele volta com 750 quilos de areia. Então, ele me entrega, ele vem muito mais daquilo que eu preciso. Próximo. O consumo nosso é de 250 por minuto. Próximo. Aqui a hemoglobina de 2, você tem 150 de entrega. Aquilo que a gente viu, 250 é entre isso e isso. Então, o que eu precisaria? Eu posso chegar numa hemoglobina de 4 e o meu organismo não vai sofrer. Mas o nosso corpo é tão bom que ele tem 14 de hemoglobina. Então, a nossa reserva é muito grande. Pode ir? Pode ir? E aí fica aqui o seguinte, Isso é do Alvin Toffler, eu acho muito bacana. O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e, no fim, aprender de novo. E o maior perigo em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. E quando você vê algo bem sucedido, é porque alguém, em algum dia, tomou uma decisão corajosa. Próximo. É isso aí que eu queria aproveitar a hora do recreio para mostrar para vocês.